bem-vindo à nossa última leitura comentada do ano de 2024. Estamos lendo o livro O Poder da Ação e pelo que eu vi aqui já foram mais de 20 dias de leitura comentada. E por que eu sei? Estou subindo todos os vídeos que estão no Instagram para o nosso canal do YouTube. Então, se você quer de uma forma organizada acompanhar todas as leituras comentadas, é só você ir lá para o nosso canal do YouTube. Ele está separado numa playlist chamada Leitura Comentada. Temos 2 livros lá já. Se você tem dificuldade de leitura, é uma ótima oportunidade para você adquirir esse hábito que é tão extraordinário. Agora você entrou, fala para mim de onde você está me assistindo. Boa tarde. A gente já está no clima de final de ano, né? Eu sinto que ninguém tá querendo muito mais trabalhar, fazer esforço. Leitura o povo tá deixando de lado, quem não tem hábito. Quem tem hábito vai aproveitar agora esse final de ano justamente para conseguir colocar a leitura em dia. Estamos lendo o livro O Poder da Ação. Oi, Zailde, tudo bem? Zailde de Recife, seja bem-vinda. Eu vou apertar o passo para a gente conseguir concluir essa leitura de uma forma extraordinária. Já estou com visitas na minha casa, começando os preparativos aí para o Natal. Pode ir perguntando, para você que nunca participou de uma leitura comentada, eu vou ler o livro e nos momentos que eu achar relevante eu vou fazer uma pausa, vou trazer uma contribuição a partir daquilo que eu tenho de percepção sobre o assunto, tá bom? Obrigada, Zailde. Vamos lá, então? Vamos lá, eu já li essa parte, mas eu vou voltar um pouquinho para a gente ter uma compreensão mais clara do que a gente vai dar sequência. Crença do ser ou crença de identidade. Olhando para a pirâmide, vemos que a base do indivíduo está na crença de identidade. É justamente a crença de identidade que define quem você é e, obviamente, define também os seus resultados. Oi, Luísa, seja bem-vinda, esperando você na nossa formação para neuropsicoterapeuta, hein? Para entender quanto a crença de identidade é importante na vida e nos resultados, responda as perguntas abaixo. É muito importante que responda as perguntas por escrito nas linhas a seguir. Então eu vou ler, depois você pega papel e caneta e responde por aí, tá bom? Como você se relaciona com uma pessoa desonesta? Como trata uma pessoa grosseira? Como você conversa com uma pessoa que, na sua opinião, é limitada intelectualmente? Quanto dinheiro você emprestaria para uma pessoa desorganizada e mal-sucedida? Você daria emprego a uma pessoa triste e infeliz colocando-a junto com a sua equipe atual? Você se casaria com uma pessoa sem valor, adúltera e promíscua? Você seria sócio de uma pessoa desonesta? Olhando para suas respostas, fica claro que a maneira pela qual você vê e percebe as pessoas ao seu redor determina como você vai se relacionar com elas e tratá-las. Se é uma pessoa desonesta, você se retrai, toma cuidados e com certeza não dá muitas informações a ela. Se é desorganizada e confusa, você provavelmente não vai entregar nada seu para ela cuidar, muito menos vai confiar nas tarefas que demandem mais controle e organização. Se é culpada, provavelmente você vai querer justiça e que ela pague pelos erros que cometeu. Se ela é uma pessoa sem valor, você talvez não queira estar ligado a ela. Se ela é promíscua e adúltera, talvez você queira total distância dela. Se é uma pessoa sem importância e sem graça, você talvez prefira estar com outra pessoa, alguém mais importante e mais atraente. O que muitas pessoas não percebem é que o que notam sobre os outros determina a conexão e o relacionamento que teremos com eles. A nossa percepção sobre nós mesmos, ou seja, a nossa crença de identidade, vai determinar a relação que nós teremos com nós mesmos. A crença do eu sou vai determinar se gosto de mim mesmo ou não. Vai determinar se mereço ser premiado ou punido. Ela define se vou vencer, tirar segundo lugar ou se vou perder. Se vou me relacionar com uma pessoa de valor ou com alguém sem valor ou que vai me desvalorizar e maltratar. Se vou trair ou ser traído, as crenças que você tem sobre si mesmo vão determinar desde o seu valor próprio até a sua autoimagem e todos os seus resultados e comportamentos.
Certamente o indivíduo não possui apenas crenças de identidade, mas uma combinação vasta de facetas de identidade que, somadas e combinadas nas suas proporções, formam seu eu. E é justamente por isso o termo indivíduo, pois no mundo só existe uma pessoa com as suas combinações de características, gerando um potencial único e exclusivo. Acredite, existem coisas que só você é capaz de fazer. Quando você de fato souber quem é e através de um autoquestionamento descobrir seu propósito, sua missão de vida, terá um poder de realização sem medidas e tudo ao seu redor conspirará para você fazer algo grandioso. Os opostos se atraem. Será mesmo? Muitas pessoas não entendem como uma mulher bonita, inteligente, bem-sucedida e admirável pode se casar ou se relacionar com um homem vulgar e sem valor. Quantas vezes você viu isso acontecendo, em maior ou em menor proporção? Um verdadeiro cafajeste se relacionando com uma linda dama. Talvez a versão piorada do clássico A Dama e o Vagabundo. Quem está ao redor dessa mulher a aconselha, diverte, até implora pelo fim do relacionamento, dizendo que ela merece algo melhor, que ele não presta, que ela vai sofrer, que esse relacionamento não pode dar certo. Contudo, e aí, conhecem alguém assim? Me conta. Escreve aqui nos comentários. Contudo, existe algo nele que a atrai, a acorrenta nesse relacionamento. O nome disso é homofilia. Homofilia é a tendência natural do ser humano de se relacionar com pessoas que se parecem com elas. Como assim se parecem? Talvez você se pergunte, afinal ela é bonita, culta, inteligente, admirável e querida pelas pessoas ao seu redor. E ele é um homem vulgar, sem valor, um cafajeste. A homofilia acontece não apenas por semelhanças observáveis, acontece também pelas semelhanças interiores, como emoções e autoimagem. Aquela mulher vê no seu exterior tudo aquilo que todos veem, mas por dentro a sua crença de identidade é igual a dele, ou ele complementa a identidade dela. Afinal, uma mulher sem valor vai se relacionar com um homem sem valor, ou com um homem que a trate mal e que não a valorize. Lembrando que, para o nosso cérebro, ele passa o tempo inteiro buscando aquilo que faz sentido para ele, que é congruente. Logo, se você não vê valor em você, você vai acabar se associando a pessoas que também não enxergam esse valor em você. Simples assim, porque para ele é o que vai fazer sentido. Tive um cliente que me procurou porque estava envolvido com uma prostituta e não conseguia se livrar do relacionamento. Intelectualmente, ele sabia que aquela relação era depravadora, indo todas as noites para o prostíbulo esperar sua amante acabar seus inúmeros programas. Afinal, engenheiro, calculista, 2 filhos lindos, uma bela esposa grávida da 3ª criança e uma empresa próspera não combinavam com aquele estilo de vida. Contudo, dentro dele, sua identidade o trouxe aquele padrão de relacionamento. Tudo ficou claro quando conheci a história da sua infância. Criado sob severas agressões físicas e morais, sempre foi rebaixado e comparado com irmãos, vizinhos, conhecidos, estranhos. Todos eram melhores que ele, independentemente do que ele fizesse, ele nunca era bom o suficiente. E como sabemos, tudo o que ele viu, ouviu, sentiu na infância até a puberdade definiu sua crença de identidade. O resultado de sua criação e das crenças por ela produzidas foi estar preso e acorrentado a alguém muito parecido com ele em aspectos emocionais internos e pouco tangíveis. Nesse caso, foi tremendo ver uma nova pessoa surgindo, levando em conta que aquele homem preso a um relacionamento sem valor extraconjugal não era verdadeiramente ele. Como resultado da nova crença de identidade, ele voltou para casa, para o seu casamento, para os seus filhos e sua empresa fechou exclusividade com as 3 principais construtoras da cidade. Seja como for, mais uma vez vemos o poder da crença de identidade definindo a vida e os resultados do indivíduo. No entanto, fique tranquilo, existem ferramentas e mecanismos para reprogramar essas crenças que limitam. Se tudo isso que vemos no nosso passado foi aprendido e se parte disso não foi bom, você pode, independentemente da idade, programar novas crenças extraordinárias sobre quem você é. Gente, entrou alguma coisa no meu olho.
Vamos lá. Ninguém da minha família poderia acreditar que aos 30 anos e com uma vida despedaçada em todas as áreas, sem dinheiro, negócio quebrado, abandonado pela minha primeira esposa, sem saúde, morando e me alimentando de favor em casa de familiares, eu poderia dar a volta por cima e me tornar um conferencista e coach reconhecido internacionalmente, escritor de vários livros de sucesso. E eles não poderiam me ver como um homem de sucesso, porque antes dos 30, eu também não me via como tal. As pessoas continuam agindo e reagindo em relação a você de acordo com a sua crença de identidade. Então volte para dentro de si e reconstrua o que precisa ser reconstruído. Crença do fazer ou crença da capacidade. A crença de capacidade é determinada pelo que você acredita ser capaz de fazer ou de aprender. É uma estrutura de crença que dita seu potencial de realização. No entanto, veja bem, ela dita apenas o potencial de realização, pois a realização propriamente dita é determinada pela combinação da crença de identidade e da crença da capacidade. Aquilo que você acredita que é e aquilo que você acredita que pode fazer. Para explicar melhor, cito o caso de uma cliente de coaching que tive anos atrás, que era muito inteligente e com um currículo invejável, do qual sua menor nota em toda a faculdade de Direito foi 9. Uma profissional organizada, meticulosa e cumpridora de prazos que, no entanto, não se achava capaz de enfrentar outro advogado em uma audiência. De forma que ela sempre buscava um acordo amigável, algo que nem sempre era o ideal para os seus clientes. Ela buscava teses implacáveis do direito, achava jurisprudências infalíveis e sempre estava pronta para vencer, mas nunca se sentia capaz do embate direto com outros advogados, ou então de ser confrontada por um juiz. Isso fez com que ela ajudasse seus 3 colegas advogados a se tornarem sócios do escritório de advocacia, e ela, conhecidamente, com muito mais potencial, porém não a mais capaz. Acabou ficando de plateia em cada uma das cerimônias de empossamento dos 3 novos sócios alavancados por ela. Observando esse caso, percebemos com clareza que a crença de identidade não é suficiente para garantir o sucesso profissional. Não basta ela se ver como uma pessoa inteligente, valorosa, honesta, dedicada, comprometida. A minha cliente precisava também desenvolver crenças de capacidade de falar em público, de enfrentar outros advogados e pleitear com o juiz as sentenças que defendia. Durante o processo de coaching, direcionei meu trabalho na reprogramação das crenças específicas de capacidade que ela precisava. E de forma rápida ela passou a enfrentar as situações de confronto direto que desde a infância aprendeu a evitar. A propósito, ela se tornou sócia do mesmo escritório 5 meses depois de iniciado o nosso trabalho. Crença do ter ou crença de merecimento. O terceiro e último nível é o ter, crença de merecimento que ocupa o topo da pirâmide das crenças que formam o indivíduo. Meus estudos confirmaram que quando temos a crença de identidade forte, adequada e alinhada com a crença de capacidade, naturalmente passamos a construir a crença de merecimento. É certo que a base do nosso nível de merecimento foi programada ainda na infância mediante o tratamento e as experiências recebidas por pai e mãe, ou pais substitutos. Tanto quanto a crença de identidade e a crença de capacidade, pessoas com baixo nível de merecimento possuem o terceiro vício de autossabotagem. Afinal, por que não viver boas experiências se dentro delas existe uma crença que diz que não merecem tanto? Dessa forma, sempre que a vida melhora, elas esbarram no limite máximo de merecimento. E então, surgem comportamentos, ações ou atitudes sabotadoras. E os ganhos e conquistas vão por água abaixo. Quando essas pessoas com baixo nível de merecimento recebem alguma coisa boa, elas falam, não precisava. Quando alguém as elogia, elas dizem, que é isso, são seus olhos. Para a maioria das pessoas é difícil receber até um simples elogio, porém mais difícil ainda é ter grandes vitórias. Esse aprendizado de que não merecemos coisas boas é um limitador, como um teto rebaixado que nos impede de levantar a cabeça dentro da própria casa, fazendo com que a pessoa busque prosperar e quando começa a ter algum tipo de sucesso, ela bate a cabeça no teto e então começa a se sabotar. Perde o emprego, destrói o casamento com as próprias mãos, quebra a empresa, para então começar tudo de novo.
Quem você conhece que quando tá tendo sucesso em alguma área da vida se sabota, perde o que ganhou ou conquistou e recomeça uma nova batalha para reconquistar e vive tudo de novo. Algumas pessoas, por terem sucesso em uma área da vida, acham que são prósperas e merecedoras. Sim, são prósperas e merecedoras de sucesso naquela área. Contudo, existem outras áreas que definem e complementam quem somos. Sou rica, porém sou feliz? Sou saudável, porém sou bem-sucedido? Olhando por esse prisma, a pessoa pode ter conquistado um casamento maravilhoso e uma péssima saúde. Pode possuir muitos bens, porém uma família desajustada. Dessa forma, a crença de não merecimento pode tanto ser generalizada e afetar todas as áreas da vida, como pode atingir somente uma ou outra área. Certamente o meu ideal e desejo é construir crença de merecimento em todas as áreas da vida. Mas como? Você deve estar se perguntando. Bom, vamos lá. Primeiro quero que vocês entendam que todos os seres humanos, eles possuem 4 pilares que sustentam e permeiam a vida. Então são 4 áreas: área pessoal, relacional, profissional e espiritual. E quando eu falo sobre espiritual, eu não estou falando de religião, mas é aquilo que você acredita que é maior do que você e que rege o teu mundo. No meu caso, Deus, né? E Jesus Cristo. Quando nós falamos que somos compostos por 4 áreas, entendemos que não há possibilidade de você se manter em pé por muito tempo quando 3 áreas estão de pé e uma das áreas caíram. Imagina realmente como se fosse uma casa com 4 pilares, onde 3 estão de pé e um foi abaixo, um ruiu. Por um tempo, esses 3 pilares vão resistir. Mas conforme vai vindo chuva, tempestade, por mais fortes que eles estejam, chega uma hora que a casa vai abaixo. Não tem jeito. Então, somos seres indivisíveis, constituídos por esses pilares. E por mais que a gente sinta que tem sucesso e êxito em uma das áreas da nossa vida, essa área que tem muito êxito, hora ou outra, ela vai acabar sendo impactada por todas as áreas que não tem, ok? Crenças infantis, como construí-las e refazê-las. Andrei, um menino de 12 anos, foi achado correndo sem roupa em uma região remota da Sibéria, onde a temperatura chega a menos 40 graus Celsius em 2004. Victor foi encontrado por caçadores na floresta, na França, com 23 cicatrizes de mordidas pelo pescoço. E as meninas Kamala, com 8 anos, e Amala, com 1 ano e meio, foram encontradas nas florestas da Índia em 1920. O que une as histórias de Andrei? Sim, a live sempre fica salva e depois vai lá pro YouTube, tá, Yara? A propósito, corram lá e me ajudem a alcançar a minha meta para agora, que são 4.000 inscritos. Nós tínhamos um canal bem grande no YouTube, com vídeos com milhões de visualizações, e eu fui hackeada alguns anos atrás, eu desanimei de fazer vídeo pro YouTube, mas no meu planejamento desse ano eu falei que eu ia reativar e eu reativei. E já tem mais de 30 vídeos lá no canal, e a maioria deles de leitura comentada. Então aproveitem, entrem lá, por favor. Curte, comenta, compartilha, mas se inscreve lá no canal e me ajuda a bater essa meta. Acho que faltam, sei lá, 70 pessoas. Bora lá? Vocês me ajudam? Pede pro marido, pro primo, todo mundo se inscrever lá no canal? Vamos lá. O que une as histórias de Andrei, Victor e as meninas Kamala e Amala? Todos os 4 viveram em total isolamento humano e foram adotados e criados por animais selvagens desde muito cedo. A maioria antes dos 2 anos. Todos tinham comportamentos selvagens, trotavam e se locomoviam sobre as pernas e os braços, como quadrúpedes. Farejavam tudo que comiam, roíam os alimentos, comiam carne crua, raízes e frutas. Não usavam roupas e não falavam, apenas emitiam sons guturais. As meninas morreram 1 ano depois de saírem da selva pela dificuldade de adaptação à vida civilizada. Já o menino lobo da Rússia fugiu. Suspeita-se que ambientalistas o levaram de volta para as frias montanhas da Sibéria antes que morresse ou virasse objeto de pesquisa. E Victor morreu aos 40 anos sem ter se socializado ou criado vínculos sociais humanos. Contudo, esses não são os únicos relatos comprovados de crianças criadas por animais.
São dezenas em toda a literatura e o resultado é sempre o mesmo: crianças ou jovens que vivem perfeitamente com animais nas florestas e são desprovidos de condições de se adequar aos padrões sociais humanos. Trago aqui o caso das crianças selvagens para que fique claro que nosso lado humano, as emoções, a sociabilidade, os comportamentos, a moral, a ética, os valores e tudo mais que o indivíduo é e se torna capaz de fazer vem do aprendizado de tudo que ele viu, ouviu e sentiu, principalmente ao longo da infância. Por isso, são os pais e o ambiente do lar que farão toda a diferença na vida futura da criança. Dentro dessa perspectiva, é comum a pergunta: outros ambientes, como colégio e bairro, não são importantes? Sim, são importantes, porém esses ambientes são apenas o reflexo das crenças dos pais no contexto de quem eles são, do que podem e possuem ser e fazer e ter. E, fundamentalmente, pais emocionalmente hábeis em educar seus filhos formarão filhos capazes e vencedores, não importando o meio em que estes vivem. E se o pai está ou vive em um ambiente caótico, é porque suas crenças o atraíram ou produziram esse ambiente de caos. Eu fui assistir o filme do Mufasa e eu quero gravar um vídeo para o YouTube, principalmente, porque ele vai precisar ser um vídeo mais longo. E a história do Mufasa retrata exatamente por que pessoas que nascem boas se tornam más depois. E como os pais têm uma responsabilidade imensa no que acontece. Não vou dar tantos spoilers, não, mas quem assistiu o filme Rei Leão sabe que o irmão do Mufasa, o Scar, aquele que tem uma cicatriz no olho, ele é cruel, ele é mau, mas a verdade é que toda pessoa que é má, que ela é cruel, existe uma história por trás disso. E esse filme do Mufasa retrata exatamente essa história. De onde vem essa dor que o Scar carrega, de onde vem essa cicatriz que ele carrega. E ali a gente começa a aprender realmente sobre como essas crenças centrais que são formadas lá na infância, principalmente por pais e cuidadores, vão nortear para o resto da vida as tomadas de decisão do indivíduo. Então, sabe a pessoa que, eu não queria fazer isso, mas fui lá e fiz? Na maioria das vezes, essa resposta ela se encontra lá na infância. Eu sempre falo que a infância é o chão que a gente pisa para o resto da vida e eu acredito fortemente nisso. Cíntia, mas eu errei com os meus filhos. E agora? Agora, o primeiro passo é você admitir que de fato você errou e que isso trouxe consequências, não importa se era a sua intenção ou não, porque eu acredito que pais e mães erram muitas vezes, e na maioria delas querendo acertar. Fato é que não muda que você ter agido de forma inadequada, tendo intenção ou não, trouxe uma consequência para os seus filhos. E que talvez eles carreguem isso até hoje. Existe como mudar? É óbvio. Primeiro, porque existe um Deus maravilhoso que transforma todas as coisas. Segundo, porque ele nos deu um cérebro que é neuroplástico, que tem a capacidade de se reformular frente a novas experiências. Porém, não é simples assim, porque refazer é muito difícil do que fazer a primeira vez. Consertar é muito mais difícil. A quase totalidade do que as crianças selváticas vivenciaram foi uma forma selvagem de se comunicar, pensar e sentir. E baseada nos estímulos que receberam, o único sistema de crença que elas aprenderam foi como se alimentar e sobreviver na selva como seus pares, pais adotivos e professores, as feras. O que vou tratar daqui em diante é como os estímulos domésticos podem produzir tanto seres humanos fartos, felizes e socialmente harmônicos, como verdadeiros animais alfabetizados, infelizes, escassos e socialmente desajustados. Um estudo com mais de 17 mil pessoas, quase todas de classe média e com boas condições financeiras, conduzido por uma equipe multidisciplinar formada pelos médicos Dr. Vince Felite e Dr. Bob Anda, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, em 1998, e depois seguido por mais 57 publicações até 2011, e divulgado amplamente pela doutora Nadine Burke. Mostra que o abuso físico, abuso sexual, assédio moral e emocional, negligência de cuidado e de afeto, como também presenciar no ambiente doméstico violência, abandono, discórdia,
divórcio dos pais, dependência química de membros da família e suas consequências produzem prejuízos avassaladores desde muito cedo, que acompanharão o indivíduo por toda a vida adulta ou até que ele consiga reprogramar suas crenças e diminuir ou desfazer os efeitos das experiências adversas da infância. São 3 os tipos de prejuízos causados por elas que se manifestam desde muito cedo e que repercutirão pela vida adulta. Primeiro, problemas e doenças físicas. Segundo, problemas e doenças emocionais. E terceiro, problemas sociais e de comportamento. Em palestras em que fala sobre a pesquisa, a doutora Nadine mostra que 7 em cada 10 mortes no mundo ocidental é provocada por essas experiências não positivas na infância. Contudo, não para por aí. Ela mostra, através de muitas pesquisas, que quanto mais episódios de adversidades na infância, mais deficiente será o sistema imunológico ao longo da vida, deixando as pessoas suscetíveis a mais simples gripe ou infecção. As pesquisas confirmam também sua experiência prática de médica pediatra, que mostra que episódios de ACE afetam o sistema hormonal humano, causando as mais variadas doenças e disfunções endócrinas. Com o avançar das pesquisas, viu-se que essas disfunções chegavam a mais do que triplicar as chances de ter AVC, o infarto do miocárdio, e quando acharam que haviam descoberto todos os resultados que acometiam as pessoas que passaram por esses episódios traumáticos, descobriram ainda que as crianças expostas a episódios variados e constantes desse tipo de situação possuem 3 vezes mais chances de ter câncer do que pessoas sem tantos episódios. Crianças que foram expostas a episódios frequentes e variados desse descontrole social, emocional, tiveram as chances de cometer suicídio aumentadas em mais de 12 vezes. E tudo isso sem contar a disposição triplicada ao uso de drogas e ao tabagismo, como também delinquência, crime e desajuste social. Ou seja, um lar em desequilíbrio vai desenvolver um ser humano em desequilíbrio. Uma explicação neurocientífica simples: quando uma criança é exposta a uma situação real ou imaginária de risco, seu hipotálamo manda um sinal para a glândula pituitária, que por sua vez estimula a glândula adrenal, que libera adrenalina e cortisol. Com isso, essa pequena criança está pronta para fugir ou atacar o lobo que a ameaça. Afinal, com essas moléculas de emoção, a criança terá batimentos cardíacos mais fortes, bombeando sangue para as extremidades, dando força e explosão muscular, como também terá seus reflexos ampliados e não sentirá tanta dor caso receba algum golpe. Essa transformação química seria muito necessária se essa criança estivesse tendo de enfrentar de fato outros animais da floresta. O aprendizado disfuncional que deixou essa criança viciada e dependente na química das M10, que combinam adrenalina e cortisol, e baixos níveis de serotonina e de endorfina, foi um lobo perigoso, ou seja, uma ameaça que todas as noites chegava na casa dela, restando-lhe fugir, congelar ou atacar. O que deveria ser um sistema de adaptação para enfrentar uma ameaça foi repetido tantas vezes e tantas vezes durante a infância dessa criança que deixou de ser uma adaptação para enfrentar a ameaça e se tornou um vício na própria adversidade e em suas moléculas de emoção. As crianças são especialmente sensíveis a experiências adversas traumáticas, não só pelo fato de que seu cérebro está em plena formação, como também porque é até os 12 anos que a plasticidade neural é muito mais farta e fácil de acontecer. E são justamente essas moléculas de emoção, boas ou ruins, que se tornarão vícios ou virtudes da criança no futuro. E como elas viram, ouviram e sentiram essas experiências, será muito fácil para elas reproduzir esses ambientes, essas circunstâncias e essas MDS quando forem adultas. Essas experiências de adversidades da infância não apenas adulteram e prejudicam o cérebro do adulto, como também alteram o sistema imunológico.
o sistema hormonal e ainda alteram a estrutura do DNA, ativando ou não o cromossomo através dos gatilhos genéticos. Se você é uma mãe ou um pai que grita constantemente com os seus filhos, você está lentificando o pensamento do seu filho, você está emburrecendo ele, está tornando ele reativo e você está tornando o sistema imunológico do teu filho mais enfraquecido. Teste ACE ou ACE, não sei como pronuncia, tá? Existem 10 tipos de trauma de infância medidos por esse estudo. 5 são pessoais: abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, negligência física e negligência emocional. Os outros 5 estão relacionados a outros membros da família: um pai alcoólatra, uma mãe vítima de violência doméstica, um membro da família na cadeia, um membro da família diagnosticado com uma doença mental e o desaparecimento de um pai ou mãe por causa de divórcio, morte ou abandono. Cada tipo de trauma conta como um ponto. Assim, uma pessoa que já foi abusada fisicamente, com um pai alcoólatra e uma mãe que foi espancada, tem uma pontuação ACE de 3. Há, obviamente, muitos outros tipos de trauma na infância. Ver um irmão ou irmã sendo abusada, perder um cuidador, que pode ser avó, tia, tio, não ter onde morar, sobreviver e se recuperar de um acidente grave, testemunhar um pai sendo abusado por uma mãe, ver uma avó abusando de um pai. O estudo ACE incluiu apenas os 10 traumas de infância mencionados antes, porque eles foram citados como os mais comuns por um grupo de cerca de 300 pessoas de uma clínica psicológica nos Estados Unidos. Esses traumas também foram estudados individualmente na literatura científica. O mais importante a lembrar é que a pontuação ACE é uma diretriz. Se você vivenciou outros tipos de estresse tóxico durante meses ou anos, isso aumentará o risco de consequência para a sua saúde. Responda as perguntas abaixo com sim ou não para fazer o teste das experiências adversas na infância e descobrir seus possíveis resultados. Agora você vai responder, tá? Se antes dos seus 18 anos, seus pais ou outro adulto na residência frequentemente ou insultaram, humilharam ou agiram de maneira que o deixou com medo de ser machucado fisicamente, coloca aí, sim ou não. Seus pais ou outro adulto na residência frequentemente o empurraram, estapearam, jogaram alguma coisa em você ou bateram em você com tanta força que ficaram marcas ou feridas? Terceiro, um adulto ou pessoa pelo menos 5 anos mais velho que você tocou ou acariciou seu corpo de forma sexual ou realmente teve relações sexuais com você? 4. Você sentiu frequentemente que alguém na sua família o amava ou achava importante ou especial? Ou na sua família as pessoas não cuidavam uns dos outros ou não se apoiavam? 5. Você com frequência não teve o suficiente para comer, teve de usar roupas sujas e não teve ninguém para protegê-lo? Ou seus pais estavam muito bêbados ou drogados para cuidar de você ou levá-lo ao médico se precisasse? 6. Algum de seus pais biológicos se distanciou de você por causa de divórcio, abandono ou outra razão? Começar a semana com essa live é inspirador. Bora lá que o ano não terminou. É isso aí, gente. O ano não acabou ainda. Bora lá. Tem muita coisa que dá para executar ainda. Sua mãe ou madrasta frequentemente foi empurrada, agarrada, estapeada ou teve algo jogado contra ela? Ou em algum momento você foi chutada, mordida, levou socos? Ela foi agredida fisicamente de outra forma ou ameaçada, com uma arma ou faca? 8. Você morou com alguém que era alcoólatra ou usava drogas? 9. Olha, se você não me segue aí, hein? Você morou com alguém deprimido com doenças psicológicas ou que chegou a tentar suicídio? 10. Algum membro da sua família foi para a prisão? Cada resposta assim equivale a um ponto. Some seus pontos e esse vai ser o seu índice de ACE ou ACE, não sei como pronuncia. À medida que aumenta o número de ACEs marcados, que são essas situações traumáticas, o mesmo acontece com o risco de doença social e problemas emocionais. Com uma pontuação ACE maior ou igual a 4, os resultados negativos ao longo da vida começam a ficar mais críticos. A probabilidade de doença pulmonar crônica aumenta 390%. Hepatite, 240%. Depressão, 460%.
Suicídio, 1.220 vezes por cento. Meu Deus. É muito importante levar em conta que a pesquisa sobre os resultados das adversidades vividas durante a infância envolveu 17 mil pessoas que não eram pobres, sem escolaridade, nem moravam na periferia. Pelo contrário, foram pessoas com boa formação universitária e com bons empregos. Ou seja, mesmo pessoas aparentemente ajustadas e bem-sucedidas são acometidas de problemas emocionais, de saúde e de comportamento. Se tiverem passado por experiências adversas da infância, isso fica claro nos gráficos que destaco a seguir. Ele coloca alguns gráficos aqui. Se você ainda não tinha se convencido de que os estímulos visuais, auditivos e sinestésicos comunicados durante a infância formatam nossas crenças e moldam nossa vida e nossos resultados em todos os aspectos, agora isso deve ter ficado mais claro e evidente. Que tipo de comunicação você recebeu durante a infância? Comunicação de amor? Falta de amor ou raiva? Posso fazer a mesma pergunta de outra forma. Quantos ACEs você recebeu até os 18 anos? Olhando para sua vida e seus resultados e fazendo uma ligação com os gráficos apresentados, quanto de empenho é necessário para você reescrever suas crenças e não fazer parte das estatísticas? Não importa quantos pontos você obteve no teste. O que importa é o que você vai fazer em relação a isso. Tanto no meu método quanto na formação de coaching, as sessões individuais, como este livro, buscam ajudá-lo a refazer as suas crenças. Existem ferramentas de sobra para isso. E como você viu nos depoimentos no início do livro, tudo isso é real e grandes mudanças são possíveis. Você pode e vai mudar a sua vida para muito melhor. Entretanto, continue em suas mãos o agir e o fazer que tem que ser feito. O começo da mudança. E aí a gente volta para aquilo que eu falo, viver o poder da execução. Fazer o que precisa ser feito para você viver o que você foi feito para viver. Como as crenças do ser, do fazer e do ter são interdependentes e interconectadas. Sempre que você potencializar uma, outra vai a reboque e também melhorará. Amém, Deliane. No entanto, como já vimos, existe uma sequência natural que começa pelo ser. Depois, em decorrência de quem sou, eu passo a fazer. E aí sim, quando eu sou quem eu sou e faço o que eu faço, como consequência lógica e natural, eu passo a ter o correspondente ao ser e ao fazer. Contudo, infelizmente, boa parte da humanidade anda perdida em busca de coisas passageiras e efêmeras, que lhe faça se sentir melhor a respeito de si mesma. Não sei o que isso significa. Se quiser. A Siri conversando comigo. Vou ter que ler de novo. Contudo, infelizmente, boa parte da humanidade anda perdida em busca de coisas passageiras e efêmeras que lhe faça sentir melhor a respeito de si mesma. Dessa forma, a mídia do consumo tem induzido muitas pessoas que não se questionam a inverter a pirâmide e, com isso, subverter também seus valores pessoais, comportamentos e objetivos. Nossa sociedade está querendo primeiro ter. Eu tenho dinheiro, tenho carrão, eu tenho roupas de grife, eu tenho relógio caro. Na verdade, quando buscamos ter antes de ser, queremos compensar a maneira frágil e deficiente pela qual nos vemos e acreditamos que somos no nosso íntimo. Afinal, se eu não tiver um carrão, as pessoas vão me ver de modo diferente, vão dizer que sou rico, sou bem-sucedido, sou inteligente. Se eu vir meu saldo bancário maior do que as pessoas ao meu redor, eu me sentirei melhor, mais rico, mais reconhecido, serei mais importante. E quem sabe assim a minha autoimagem não se incomode tanto. Então, ostentar se torna uma palavra de ordem. Tem um ditado popular que descreve o ato de ostentar assim: comprar o que não preciso com o dinheiro que não tenho para mostrar para quem eu não gosto quem eu gostaria de ser. Uau! Durante um ano fiz trabalho voluntário no presídio e nas minhas entrevistas com os detentos descobri o porquê de a maioria esmagadora ter entrado no crime. A única razão dita por eles era porque eles queriam ou precisavam ter algo. Na verdade, aprofundando as entrevistas, não foi apenas a vontade de ter que os levou para esse caminho, pois antes de querer ter, eles tiveram suas crenças de identidade completamente desfiguradas
por todos os tipos de problemas, traumas e dores na infância, como abuso sexual, violência doméstica, agressões físicas, pais viciados, orfandade, abandono e todo tipo de dor emocional. Desse modo, por trás da imagem de um jovem delinquente existia a autoimagem de um assaltante, assassino, ladrão, estuprador, traficante. Não acredite que aquelas pessoas estão presas ou soltas cometendo crimes apenas porque querem ter algo. Se assim fosse, você e eu estaríamos nesse momento matando ou roubando para ter nossos sonhos. E se não fazemos isso agora é por 2 motivos: medo das consequências ou porque esse tipo de coisa não combina com quem nós somos. Assim, os detentos estavam nessa vida criminosa porque suas crenças de identidade, ou seja, a maneira como eles se viam, tinham sido adulteradas. Então aproveita a oportunidade para dar um sinal de alerta ao poder público e a todos os que trabalham em prol de ex-detentos. Não acreditem que trabalhar apenas a crença de capacidade, ensinando uma profissão ao detento, vai de fato reintegrá-lo à sociedade. Pois mesmo aprendendo uma profissão que vai determinar o comportamento e a atitude dele, continuará sendo a crença de identidade. E se ele continuar se vendo como uma pessoa sem valor, cruel, vítima da sociedade, violenta, cheia de ódio, etc., ele terá uma nova profissão, mas continuará se vendo como marginal. Por isso, além de ensinar uma profissão trabalhando o fazer, o sistema judiciário e todas as organizações engajadas nessa causa precisam também trabalhar para refazer a crença de identidade, o ser dessas pessoas. Porque no momento em que elas se virem como cidadãos e não como bandidos, quando se virem como pessoas de bem e não pessoas do mal, quando se virem como pessoas valorosas e não criminosos sem jeito, aí sim estarão convivendo lado a lado com você e comigo sem recaídas e voltas à prisão. Preciso abrir parênteses e parabenizar todas as igrejas cristãs com quem convivi durante esse ano de trabalho voluntário na casa de detenção, pois o que faziam era justamente trabalhar a crença de identidade. Mas como? Através de pregações constantes, leituras da Bíblia, hinos, cânticos de louvor a Deus. Por constantes estímulos evangelísticos, os detentos passavam a se ver como filhos de Deus, como a imagem e semelhança do próprio Deus. E uma passagem da Bíblia sobre a qual eles constantemente me falavam era a que dizia que eles eram como barro na mão do oleiro, onde foram refeitos e todo o passado foi apagado. E agora eles eram novas criaturas. E aqui eu preciso fazer um adendo. É muito comum quando a gente ouve uma história de transformação, e aqui eu vou falar principalmente de uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que barbarizava, que cometia crimes, que era ingrato, impuro, injusto, incorreto, e essa pessoa ela resolve se converter ao evangelho, seja a igreja protestante ou a igreja católica, essa pessoa ela decide mudar de vida. É muito doloroso ver as pessoas falando, tá, aprontou todas, foi lá e barbarizou, agora veio e se converteu. A pergunta que eu te faço, você que já fez um comentário como esse, então o que você gostaria é que todas as pessoas que são ruins e cruéis continuassem cometendo assassinatos, estupros, homicídios? Fala pra mim. Esse é o desejo do teu coração? Porque se não é, o comentário, ele não faz o menor sentido. Que bom fosse que todas as pessoas que já barbarizaram e já erraram muito na vida, elas de fato se convertessem. Quando eu vejo as pessoas falando dessa forma, a sensação que eu tenho é que não vale a pena mudar. Porque se algum dia na vida você teve um passado ruim, um passado podre, tentar uma mudança, se converter, não é o suficiente para que você seja absolvido. E ali eu não tô falando sobre, a pessoa mata e ela não tem que pagar pelo que ela fez. Não, sim, ela tem que pagar pelo que ela fez. Agora, aqui, eu tô colocando em xeque a questão de que significa que só pessoas que tiveram uma vida relativamente boa são pessoas que podem buscar Deus e buscar uma transformação? Aí eu deixo a pergunta com você. Conheci uma jovem que ia se casar com um rapaz muito rico, porém ela amava outro homem e eu lhe perguntei, por que você não vai se casar com quem você não ama? Ao que ela respondeu, ele pode me dar tudo que eu nunca tive. E eu complementei, é verdade, ele pode dar tudo a você, inclusive a infelicidade. E continuei perguntando, será que o que ele tem
é mais importante para você do que quem ele é? Fiz muitas perguntas poderosas, porém, ela e sua mãe estavam convictas de que essa era a melhor alternativa. Por que a jovem tomou uma decisão como essa? Simples, porque para ela não importava quem ela era, e sim o que ela teria. O resultado desse casamento você pode imaginar, o divórcio depois de o marido tê-la flagrado no motel com o ex-namorado, a grande paixão da sua vida. E para sua completa frustração, ela saiu do casamento sem dinheiro nenhum. Para piorar, o ex-namorado também não a quis, mas depois de todo o ocorrido, afinal, o que ela queria, ele não tinha para dar. Uma moça me procurou em um dos meus seminários para me agradecer, pois desde abril, apenas assistindo os meus vídeos na internet, ela havia largado a prostituição de luxo. E naquele momento, ela estava decidindo sair do flat onde morava, vender seu carro para pagar toda a faculdade e voltar a morar com os pais. E quando perguntei o porquê daquela decisão, ela me respondeu: eu cansei de ter roupas, joias, carros e viagens de luxo. O que eu quero para mim agora é ser alguém de valor. Alguém de quem os meus pais e eu tenhamos orgulho. Vou voltar para casa, recomeçar a faculdade, vou me formar e vou ser feliz. Gostaria de contar a história de um empresário que já foi o homem mais rico de determinado país. Eu cito como exemplo de inversão do ser, fazer e ter. Um dia à noite assisti uma entrevista dada por ele a um programa de televisão. Na conversa, ele disse à repórter que queria ser o homem mais rico do mundo para ser respeitado. Na hora eu balbuciei para a TV, como se ele pudesse me ouvir. Se o que você quer é respeito, você está indo pelo caminho errado. Algum tempo depois, esse mesmo homem teve seus bens e itens pessoais confiscados para leilão, pois fora acusado de crimes de manipulação de mercado e uso de informações privilegiadas para comprar e vender ações. Hoje, o nome dele e de suas empresas viraram motivo de chacota em todo o mundo. E tudo isso para ter, pois ele acreditava que se tivesse o maior patrimônio do mundo, aí sim ele seria respeitado. Como sabemos, ele precisa primeiramente ser um super empresário e quando sua competência ficasse clara e patente através das suas ações empresariais, aí sim, como consequência, ele poderia ter a maior fortuna do mundo. E a gente já falou um pouco sobre isso, sobre todo ter mais vai passar pelo ser mais. Hoje eu estava conversando com meu pai e minha mãe sobre uma oração que eu fiz essa semana. Essa semana eu estava fazendo meu devocional e fiz uma oração específica para Deus. E há alguns meses o Senhor me confrontou. Esse resultado estrondoso e extraordinário que você espera e aguarda para sua vida seria sustentado por quem você é hoje? E ali, alguns meses atrás, eu entendi que toda essa grandiosidade que eu sempre quis e sempre sonhei viver, ela não seria sustentada por quem eu sou como empresária, quem eu era como empresária. Foi então que eu determinei que o ano de 2024 seria o ano que eu organizaria a minha empresa, que eu ia organizar os meus treinamentos, que eu ia organizar a minha equipe, que eu ia gerenciar a minha equipe, que eu ia captar novas pessoas, ia aprender coisas novas e me conectar a novas pessoas. E aí sim me tornar alguém que sustentaria esse crescimento que eu espero. Às vezes você é uma pessoa que fica pedindo reconhecimento profissional, mas hoje, quem você é hoje, sustentaria esse crescimento profissional? Ou você precisaria se tornar alguém para lidar com esse crescimento que você espera? Ai, Cíntia, mas eu espero faturar milhões com o meu negócio. Você consegue hoje organizar, contabilizar e administrar os poucos milhares de reais que você tem, se é que você tem milhares de reais? Ou você não consegue dar conta nem de ganhar 10 mil reais por mês e administrar isso e está sonhando em ganhar milhões? Então, esse ter mais vai precisar passar pelo ser mais. Você tem que se tornar uma pessoa que consegue administrar no pouco para que Deus consiga te colocar no muito. Porque se você com pouco não sabe administrar, quando você ganhar muito, você vai perder tudo muito rápido. Esses são os 3 tipos de resultados possíveis de quem subverte a ordem natural do indivíduo. Primeiro, conquista o ter, porém se torna infeliz. Segundo, nunca conquista o ter vivendo uma busca desenfreada e fatigante. Terceiro,
Quando conquista o ter e chega ao topo do merecimento, vem a queda brutal. Vamos agora entender e investigar quais são as suas crenças e os seus valores a respeito das 3 crenças formadoras do indivíduo. Pegue papel e caneta e responda honestamente as perguntas a seguir. O que chama mais a sua atenção nas pessoas ao seu redor? O que elas são, o que elas sabem fazer ou o que elas possuem? Para isso, relacione 3 pessoas que você admira e descreva cada uma delas em que são mais bem-sucedidas no ser, no fazer e no ter. O que você tem de melhor? O que você tem de melhor é o que você é como ser humano, o que você faz profissionalmente ou o que você tem. Quando foi a última vez que você buscou ter algo para se sentir melhor ou mais importante? Outra, quanto você vive fazendo tudo para todos para ser mais valorizado e mais amado pelas pessoas? Outra, será que beber ou fumar ou comer excessivamente são maneiras de você fazer algo para se sentir mais aceito, mais importante ou mais poderoso? Quais são as suas 20 melhores características pessoais no tocante de ser? Quais são as 7 principais coisas que você sabe que o deixam orgulhoso de si mesmo? O que você mais se esforça para mostrar para as pessoas? O que você tem, o que você faz ou quem você é? Olhando para a pirâmide do indivíduo ao lado, quantos por cento você atribui para cada uma das 3 áreas em relação à importância que você tem dado a cada uma delas na sua maneira de viver? Estamos acabando! A importância que você dá às pessoas se baseia no que elas são como seres humanos, ao que elas fazem como profissão, cargo empresarial, tipo de trabalho, etc. Menos ou ao dinheiro e patrimônio que possuem, preencha na pirâmide do indivíduo. Uma ótima maneira de refazer sua autoestima é colocar a pirâmide do indivíduo na sequência certa, refazendo seu estilo de vida e priorizando suas características pessoais positivas. Já mostro para você, tá? O nome do livro. Depois de pegar carona justamente nesses atributos pessoais e fazer o melhor que eles permitem em cada área da vida, e como consequência disso, você finalmente vai ter tudo o que o seu ser lhe permitiu fazer. Vou ler novamente. Depois de pegar carona justamente nesses atributos pessoais e fazer o melhor que eles permitem em cada área de vida. E como consequência disso, você finalmente vai ter tudo o que o seu ser lhe permitiu fazer. Ó, o livro é esse aqui, ó, O Poder da Ação. Para você que quer acompanhar a leitura comentada do livro inteiro, tá lá no meu canal no YouTube. É só digitar Cíntia Zanoni, como tá no meu Instagram. Se inscreve no canal, vai ficar só desfrutando do conteúdo. E tá lá organizadinho todas as leituras comentadas. Já tem 2 livros lá, Ative Seu Cérebro, Neurociência e Fé. E O Poder da Ação também está lá. Mensagem final. Você despertou. Talvez antes estivesse dormindo para a vida e para as possibilidades, mas agora está acordado. E isso é o que importa. 2025 está chegando. Acordado, você age, faz o certo, faz o seu melhor. Só tem poder quem age e você sabe disso. Em cada ação, em cada olhar, você direciona o seu foco. Mudanças são realizadas quando se tem foco. Posicione o seu foco na linha do tempo, direcione-o para o futuro, pois é lá que o tempo corre. Mas haja no presente, no hoje, planeje para o agir. O poder está na ação e principalmente na ação certa. Assim tenho certeza de que a sua vida será extraordinária, abundante, próspera e feliz. Amém. Receba aí também. Você despertou, agiu e teve foco. Comunique, então, a perfeita linguagem do amor de Deus. Comunique as melhores coisas possíveis no seu olhar, no seu semblante, na sua postura. A vontade de comunicar coisas ruins vai aparecer, mas agora você já acordou. E, portanto, sabe agir, sabe fazer a diferença. Não importa o que ocorre, mas o que eu faço diante dos acontecimentos. Você é livre para agir, para ser o comandante do seu barco.
o autor do livro da sua vida. Lembre-se de que você é o único capaz de mudar. Você está onde se colocou. O que ocorre com você é absolutamente mérito seu pelas suas ações, conscientes ou inconscientes, seja pela qualidade de seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. Foi você quem colocou a sua vida no ponto em que está hoje, logo só você pode mudá-la. Tudo caminha bem, mas perceba que ainda pode ficar melhor. Basta questionar o que aconteceu e o que pode vir a acontecer. Pense sobre o que fez, sobre o que faz e sobre o que você pode fazer de melhor. O diferencial dos grandes pensadores do mundo não é o QI, mas o fato de eles estarem constantemente questionando a si mesmos. Leonardo da Vinci examinou tudo ao seu redor. Ele se questionou sobre a anatomia, dissecou o corpo humano e entendeu cada músculo que conhecemos. Da Vinci não sabia como funcionava o corpo humano e adiante disso decidiu questionar o como e o porquê de tudo ao seu redor. Por que não questionar? Por que não refazer seus pensamentos sobre o mundo de hoje? Pode ter certeza de que isso faz uma diferença positiva para você e para quem está ao seu redor. Questionar-se dá uma sorte. Você despertou para a vida, você comunica melhor e age com mais assertividade. Pergunte-se sobre o que ainda pode mudar em si mesmo. É a assertividade. É dessa forma que acordamos para ser mais. E por que não? Depois desse processo, você acredita no melhor e entende como as crenças funcionam. Assim a gente espera. Você refez suas crenças, sabe que é capaz e que merece melhor. Depois de ler essas páginas, você despertou, tornou-se um pai, uma mãe, um filho, uma irmã, uma profissional, uma pessoa melhor. Você tem um estilo de vida abundante, você já está eliminando suas crenças traumáticas. Aproveite esse momento que chamamos de presente, porque algo grandioso já está acontecendo dentro de você. Amém? Então, seja bem-vindo à sua nova vida. Acorde, comunique, foque, o melhor está por vir. O melhor começa agora, no final desse livro. A partir do momento em que você colocar tudo o que aprendeu em prática, só assim você terá uma vida realmente extraordinária. Nós fomos concebidos para a vitória e para o sucesso. Temos capacidade para fazer um mundo melhor e deixar marcas positivas para as próximas gerações. Viva essa vida extraordinária e comunique-a para todos ao seu redor. Todas as pessoas podem ser melhores do que são. Você agora é um farol de possibilidades, não só para si mesmo, como também para outras pessoas, com amor, carinho e respeito. Paulo Vieira. Esse é o livro, O Poder da Ação. A gente concluiu, uau, e não qualquer livro, né? Um livro significativamente grande. Eu decidi fazer a leitura desse livro com vocês, por quê? Estava no período de construir o meu planejamento anual e há uns 2-3 anos atrás, quando eu fui fazer o meu planejamento anual, esse livro me trouxe vários insights. Vocês sabem o quanto eu acredito que executar é o que de fato faz você ter resultado. Por muito tempo eu fui uma fazedora. O que significa? Que eu saía atirando para todo quanto é lado. Eu tive resultado? É óbvio que eu tive resultado. Deixa eu ver isso. Fui te seguir no YouTube e comecei a fazer os 7 dias de desafio do Não Negocia, que já está salvo lá. Gente, não dá pra escrever tudo que já consegui fazer aqui nesse comentário, só assistam, verdade. Lá no meu canal tem um desafio de 7 dias chamado Desafio Não Negocia. Para vocês que vão iniciar o ano, pensa, é surreal, é fantástico. Vai lá fazer. Fiz o curso presencial com ele no Rio, que legal, Lu. Bom, vamos lá. Então eu decidi fiz meu planejamento anual. Esse livro me ajudou muito. Eu não sei se você já fez o seu planejamento do ano, mas quando você não se planeja, é quase que como entrar num lugar escuro e acreditar que você vai conseguir ser uma pessoa produtiva lá dentro. A probabilidade de você se machucar, de você quebrar coisas, de você não conseguir sair do lugar, de você sentir angústia, medo, é justamente isso que acontece com o ser humano que começa um novo ano sem ter feito o mínimo planejamento. E fazer um planejamento anual não é pegar aquelas listas intermináveis de checklist que a gente faz e que a gente só usa elas
para se sentir frustrado ao final do ano, porque a gente percebe que não conseguiu fazer nada, porque não adianta saber o que precisa ser feito. Você precisa entender o porquê, o porquê e como fazer isso. E existe uma metodologia. Nós temos o planejamento anual, e eu não tô aqui te oferecendo porque ele não está sendo vendido, mas eu quero te explicar o quão importante é isso para sua vida. Então saiba minimamente quais devem ser os seus próximos passos para o ano de 2025 para que você poupe tempo, energia e frustração. Eu desejo do fundo do meu coração que 2025 seja o ano mais extraordinário da sua vida. Deus falou para mim que esse ano vai ser um ano que vai dividir a minha vida entre antes e depois de 2025 positivamente. E eu espero que seja exatamente assim para a sua vida também. Eu tenho acompanhado várias pessoas que tiveram o ano de 2024 como um ano muito desafiador. Eu tive um ano de 2024 muito desafiador, mas também foi um ano de construção. Foi um ano onde eu organizei e me preparei para viver o extraordinário em 2025. E é isso que eu vou fazer. E eu tô começando isso agora, me preparando, me organizando. O que você vai fazer? Saiu dessa live, você vai correr pro YouTube, você vai se inscrever no canal e começa assistindo por esse desafio de 7 dias, o Desafio Não Negocia. Tenho certeza absoluta que ele vai ser transformador para sua vida. Agora eu preciso ir porque eu tenho família na minha casa. Finalizamos aqui a nossa leitura comentada do ano. Em janeiro nós retomamos. Provavelmente eu volto no dia 12 e 13 de janeiro, mas eu vou avisando nos meus stories. Foi maravilhoso estar com vocês, foi maravilhoso passar esse ano com vocês. Obrigada por todo o carinho e por estarem aqui junto comigo. Se você está aqui no canal do YouTube, eu vou pedir para que você deixe esse vídeo curtido, deixe um comentário e se inscreve no meu canal. Para você entrar no meu canal é só escrever Cíntia Zanuni, exatamente como está aqui no meu Instagram. E eu preciso que você me ajude a chegar a 4.000 inscritos antes da gente virar o ano. Consegue me ajudar nisso? Ó, beijão, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.